Sintam-se abraçados também. E aqueles que estão em seus lares, acompanhando-nos, né, ao vivo aí na live, também sejam bem-vindos, recebam o nosso abraço. Vamos nos sentir envolvidos aqui na presença de Jesus e da espiritualidade, que sempre nos recebe, nos acolhe com muito amor. E nós precisamos sentir isso, viu? Porque é um trabalho tão maravilhoso que eles realizam para nós, que aqueles que abrem o coração de verdade mesmo, sentem toda essa energia e todos os benefícios que isso, né, nos traz. Então, que a gente possa sentir a presença de Jesus e a presença da equipe espiritual. Eu vou passar alguns recadinhos, né? E assim, tem algumas coisas importantes de se falar. Uma das coisas muito importante, e que eu sempre falo, e que eu vou reforçar hoje, é a questão, né, das palestras, das explanações evangélicas. Então, nós temos, e isso eu também, há muitos anos atrás, né, antes de ter um pouquinho mais de convivência, também tinha essa meio que percepção, né, meio entendimento assim, que quando eu vou na casa espírita, eu vou para passar no passe, receber assistência, e aquilo que é o que eu vou fazer na casa espírita. Que a palestra, ou aquele que fica falando, é meio que para ocupar um tempo, né? E não. Então, eu quero dizer, mais uma vez, reforçar a todos, que toda e qualquer explanação evangélica, seja de 10 minutos que a gente faz aqui na abertura, seja de segunda-feira, né, que nós fazemos enquanto todos estão aguardando serem chamados, seja a palestra de terça, as vibrações, as preces, todas elas são importantíssimas e fazem parte do tratamento, da assistência que vocês vêm buscar. Então, é essencial que se preste atenção e se entregue para as explanações evangélicas que são realizadas, porque elas fazem parte dessa assistência. Elas se completam junto com o passe. Enquanto o passe, ele harmoniza, ele equilibra e ele traz o fortalecimento para o espírito e para o corpo, né, para o perispírito, né, corpo espiritual e corpo físico, a palestra, as explanações evangélicas, mesmo aquelas de 10 minutos, de 5 minutos, a prece, elas nos trazem o fortalecimento, né, e a evolução do espírito. Por isso que é importante. Por isso que a gente recomenda, momento da palestra, desliguem os celulares, se concentrem, recebam a palestra de forma íntegra dentro de si. Assim como quando vocês vão receber o passe, que vocês sentam ali e ficam ali mentalizando e recebendo tudo aquilo que está sendo doado. Assim é a palestra, é uma doação. É uma doação dos ensinamentos de Jesus que auxilia a nossa transformação e a nossa evolução. Então, em qualquer casa religiosa, e aqui, nas assistências que temos de segunda, de terça, as preces, as vibrações, tudo é importante e faz parte da assistência. E todos devem se entregar a isso e se concentrar nas palavras que são ditas, né, nas explanações. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque é importante que todos tenham esse conhecimento e não esqueçam. Toda palavra, né, que vem do Evangelho, ela é importantíssima para nós. Então, nós precisamos receber de coração aberto, né, e ligados naquele momento. Essa é uma informação importante que eu queria
reforçar para vocês, relembrar. Outra, a questão do silêncio. Nós sabemos o quão é importante, né, para a harmonização do ambiente, de nós próprios, mantermos em silêncio. É claro que ninguém vai ficar aqui, né, como eu digo sempre, né, para todo mundo, igual uma múmia. Ninguém quer isso. Nós queremos todo mundo com bem-estar, alegres, mas entendendo que o momento é de um silêncio moderado. Na hora da palestra, então, é um silêncio praticamente absoluto, que nós só temos que ouvir a palestra. Tá? Mas nos demais momentos, dentro da casa espírita, é importante, não só dentro da casa espírita, eu estendo isso para qualquer casa religiosa, porque nós estamos lá buscando e nós temos que fazer a nossa parte. Então, enquanto estiverem aqui na palestra, silêncio, celular desligado, e quando encerrar a palestra, que temos que ficar aguardando ser chamado para assistência, procurar também manter o silêncio. E importantíssimo, que eu vou pedir, exatamente porque isso foi até uma solicitação dentro da Câmara de Passe, e também eu observando. Depois da palestra, nós vamos pedir assim, por favor, que não fiquem ali naquele corredor, em frente à sala de passe, na porta, conversando. Porque nós estamos em assistência bem ali naquela porta. Isso acaba desarmonizando. Então, por favor, vocês estão aguardando? Aguardem. Passou na assistência, já vai lá para frente. Tá? Não fiquem aqui conversando, né? Mesmo porque precisa deixar fluir a entrada e saída, né, das pessoas dentro da sala, mas isso é uma coisa que a gente pede especial atenção a todos. Esses eram os recadinhos, assim, que eu pensei ser importante dizer hoje, né? E só ressaltar muito, 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 muito mesmo da importância da palestra e das explanações, preces para nossa assistência, tá certo? Assim, então, nós vamos envolvendo com muito carinho, a Jo que vai fazer a prece de abertura, depois nós vamos ter a palestra com o nosso querido Celso, depois o Geraldo vai dar um recadinho para vocês, a Regininha vai fazer as nossas vibrações, e o nosso querido cantor, ele vai cantar o passe coletivo e o encerramento para nós. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e uma boa noite. Nós já cantamos bastante, né, gente? É muito bom, né, esse calor desse momento que harmoniza o ambiente, acalma os nossos corações para podermos estarmos abertos esta noite para ouvir os ensinamentos do Mestre Jesus. E aos pouquinhos, a cada dia, a gente vai absorvendo, fazendo uma mudança interior dentro de nós, né? E neste momento, agradecendo a Jesus, ao Pai Criador, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em uma família formada para ouvir, Senhor, as Tuas palavras, os Teus ensinamentos. Agradecendo a toda a espiritualidade e os mentores dessa casa que nos acompanha em todas as tarefas. E vamos assim, dando continuidade nas tarefas de hoje, desta noite, que será dada em seguida todos esclarecimento para que possamos assim refletir em cada palavra que foi dada. E assim farei uma oração. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. Graças a Deus, vamos receber com muito carinho nosso amigo Celso. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre.
Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre a parábola da mulher adúltera. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais abordar sobre a questão da libertação, não naquilo que se interprete como sendo uma preocupação com os nomes, mas sim buscando atender a Kardec, que na introdução do Livro dos Espíritos solicita para que não nos apeguemos às denominações, mas busquemos a essência em tudo. Libertação em essência apresenta a necessidade de nos envolvermos com a observação referente aos instrumentos libertadores ofertados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que segundo Joana de Ângeles, é o grande médico das almas, o único em condições de nos atender perante as necessidades internas, íntimas, pessoais, que temos apresentado em razão das impressões equivocadas, desequilibradas, tóxicas, que foram sendo absorvidas, registradas e mantidas ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, senhores, não somos debutantes na situação de nos encontrarmos envolvidos, revestidos da indumentária física, orgânica, como sendo o único e melhor instrumento capaz de nos reabilitar, de nos recuperar emocionalmente em nós mesmos, uma vez que tenhamos nos perdido intimamente ao longo do tempo. Então, a reencarnação nos tem sido apresentado como um outro novo, uma outra e nova oportunidade, uma outra e nova concessão que nos foi proporcionada para que houvesse a possibilidade de irmos nos acertando internamente, em razão das causas que se encontram ainda constituídas em nós, causas que se apresentam ainda existentes, vivas, tóxicas, motivando por conseguinte inúmeros efeitos que se têm apresentado em nós, onde em muitas situações não conseguimos interpretar sobre os porquês, os motivos, as razões pelas quais determinadas questões nos têm incomodado imensamente, sem que consigamos sozinhos resolvermos a problemática existente.
Por isso, então, que se diz que Jesus tem ofertado outros e novos instrumentos reparadores. Jesus tem apresentado toda uma constituição medicamentosa. Jesus tem apresentado, tem demonstrado, tem constituído outros e novos ambientes medicamentosos que, através então destes instrumentos libertadores, nos tem proporcionado a oportunidade de nos recuperarmos emocionalmente. Muito fácil interpretar os abalos internos, os abalos emocionais com os quais nos encontramos envolvidos. Basta simplesmente que você interprete o amor de Deus vigente em nós, o teu envolvimento equivocado com a interpretação equivocada referente às questões físicas, materiais que o planeta tem apresentado. Busque apenas imaginar-se envolvido com a destemperança de interpretar ao próximo como não sendo igual a ti, como não sendo teu irmão, ainda que criado pelo mesmo pai. Tente imaginar-se envolvido em escândalos dos mais variados portes, envolvendo os mais variados gravames, que um dia lá na frente, passado muito tempo, você veio então a se lembrar e a interpretar que operou contra o amor de Deus, porque o que você fez por iniciativa própria mostrou-se inversamente proporcional ao amor de Deus. E como a tua opção sempre será por Deus, a instalação do arrependimento tardio e a assunção de um dos sentimentos mais devastadores na estrutura do espírito e na estrutura emocional, que é a culpa. A culpa, então, que desde sempre vem nos proporcionando todo tipo de mal-estar. A culpa que, dentro de um processo histórico, na interpretação das nossas atividades múltiplas, na multiplicidade das reencarnações, nos tem chamado a atenção para todo um processo fundamentado nos equívocos, fundamentado nos erros, fundamentado nos desequilíbrios, que, tendo sido então reconhecido por nós posteriormente, acabou nos proporcionando imenso mal-estar, do qual ainda não nos recuperamos. Então, como nenhum de nós é capaz de interpretar em quais pontos da profundidade das vossas memórias encontram-se registrados tais fatos, tais problemáticas, como se diz na gíria, então, só Jesus na causa, porque é o único em condições de interpretar no ser, onde se encontram ainda registrados tais problemáticas causais que têm, então, proporcionado todo o nível de afetação que temos apresentado. Então, dentro disso tudo, há necessidade de que possamos nos lembrarmos de Platão, porque Platão ele apresenta um trabalho extremamente importante voltado para estas questões internas, para as questões emocionais. E Platão, então, ele apresenta discursos, onde um desses discursos, dentro de uma obra dele chamada República, que ficou conhecido como a República de Platão,
apresenta um discurso chamado O Mito da Caverna. E esse discurso ele é extremamente importante, fundamental para que nos compreendamos internamente, para que nos compreendamos sendo autoafetados internamente em razão dessas culpas que se têm apresentado. Diz Platão que existia uma caverna, onde dentro dela existiam 2 grupos de pessoas que lá atuavam. Um grupo de pessoas que se encontravam presas, acorrentadas até o pescoço, e que se encontravam então voltadas para o fundo da caverna onde se encontravam. Existia um outro grupo de pessoas que se encontravam livres, transitando livremente dentro da caverna, e atrás daqueles que se encontravam presos, voltados para o fundo da caverna, existia uma fogueira bastante grande, bastante forte, e quem se encontrava livre dentro da caverna transitava passando pela frente da fogueira. E ao passar pela frente da fogueira, a sua imagem era projetada no fundo da caverna. E quem se encontrava preso, voltado para o fundo da caverna, acreditava então que aquelas imagens fossem a realidade das coisas, a única verdade existente. Porque a única coisa que conheciam e que viam eram as imagens sendo projetadas no fundo da caverna. Um dia, um dos que se encontravam presos, de alguma forma consegue escapar e vai para fora da caverna. E quando chega fora da caverna, então ele passa a conhecer a luminosidade, as cores, o vento, o ar, outras pessoas, passa a se envolver com uma outra realidade e chega à conclusão, então, de que a verdadeira vida, de que a verdadeira realidade é aquilo que se apresentava fora da caverna e não dentro da caverna. E assim entra numa dualidade, porque não sabe se foge e vai embora, viver aquilo que passou a conhecer, ou se volta para dentro da caverna para avisar os amigos da existência dessa realidade e alertá-los para tentarem sair de lá também. Ele opta por voltar e quando chega lá dentro, totalmente animado, conta para os amigos que se encontravam presos sobre aquilo que descobriu, sobre aquilo que conheceu, sobre uma outra realidade que o atendeu na totalidade, e conforme ele vai contando para os amigos começam a achar que ele enlouqueceu. Porque o seu status quo encontrava-se voltado única e exclusivamente para aquilo com o qual se acomodaram observar, para aquilo com o qual se acostumaram ver. E passaram, então, a temer qualquer possibilidade de algo que se apresentasse diferente daquilo. E achando, então, que ele havia enlouquecido, eles o matam. Jesus tem buscado tomar todo um cuidado referente a estas questões internas referentes à culpa. Jesus tem reconhecido em todos aqueles que se encontravam ao seu redor, como providos de memórias, como providos de paisagens, como providos de imagens antigas, às quais se encontravam por demais aprisionados e que por algum motivo não queriam se desvincular. Nós somos a prova viva da existência disso no momento presente. Porque uma demissão que você teve há 30 anos atrás, até hoje você não se esquece do momento em que o executivo estava te demitindo.
Um problema no almoço de Natal apresentado por um parente que acabou falando algo que você passou a considerar indevido e que não deveria escutar, até hoje você não fala com esse parente, já faz 10 anos. Uma determinada ocorrência que te proporcionou imenso mal-estar num determinado instante, até hoje você se encontra envolvido, vinculado a essa memória, vinculado a essa paisagem. Ou seja, cada um de nós tem a sua caverna e cada um de nós continua olhando para o fundo da sua caverna sem querer ir para fora dela. E Jesus inevitavelmente observou isso num contingente gigantesco. E um dia, então, encontrava-se no Monte das Oliveiras, desce o Monte das Oliveiras em direção ao Sinédrio, adentra ao Sinédrio através de uma porta chamada Nicanor, que várias portas, cada porta tinha um nome, instala-se no pátio do Sinédrio e lá sentado está. Quando começa a ouvir, então, todo um agito, quando começa a perceber uma turba que de maneira muito violenta, de maneira muito rude, vem trazendo uma mulher à frente. E postam-se, então, na frente de Jesus e dizem para ele o seguinte: Senhor, essa mulher foi pega em adultério. Ela deve ser apedrejada? Eram todos fariseus e Jesus sabia que queriam pegá-lo no contrapé. Porque se Jesus responde dizendo que ela deve ser apedrejada, eles vão até a Torre Antônia, onde habita Pilatos, e vão dizer que Jesus está incitando a baderna, a bagunça. Se Jesus responde dizendo que ela não deve ser apedrejada, eles correm até o Sinédrio para dizer para os senhores das leis que Jesus está indo contra as leis mosaicas. E Jesus então se cala. E se nós formos na literatura de Amélia Rodrigues, na primeira obra que foi publicada por ela em 1967, chamada Primícias do Reino, nós vamos então encontrar Amélia contando o que verdadeiramente aconteceu nesse dia. Porque narra Amélia que eles inquirem Jesus sobre o fato e Jesus não responde, e Jesus então vai deixando, vai permitindo com que eles comecem a adentrar ao seu ambiente, à sua frequência. E como as atenções estão todas voltadas para Jesus, então ele se mantém quieto, permitindo com que eles cada vez mais se intensifiquem no ambiente de Jesus, de modo que a partir de um determinado instante, tal qual aquilo que provavelmente todos os senhores nesta encarnação já tenham experimentado um dia, que é você ter certeza que teve um cochilo que não durou mais do que 15 ou 20 segundos e é como se você tivesse tido um sonho de uma noite inteira. Da mesma forma que vai acontecer com os senhores daqui a algumas horas, os senhores vão se deitar na cama, vão relaxar a musculatura, o espírito com o perispírito vai se desvincular do corpo físico, fica o corpo na cama e você em espírito e perispírito volta para o plano espiritual. Todo dia acontece isso. Jesus então os desvincula momentaneamente do corpo, como se um cochilo rápido estivessem passando, e faz com que eles viajem então através de si mesmos ao longo de várias encarnações. Jesus, então, os conduz para outras encarnações que tiveram, e nessa viagem observam-se, então, como já tendo sido apedrejadores, em outra encarnação, como tendo chorado copiosamente pelo fato
de alguém que eles gostavam demais estar sendo apedrejada e eles nada podendo fazer. Observam-se em outra encarnação envolvido com a mesma situação, prometendo para si próprios de que nunca mais viriam a se envolver com tal nível de escândalo. E quando Jesus, então, percebe que já fizeram uma viagem para dentro de si próprios, observando-os dentro desses quesitos, então Jesus os traz de novo para o corpo físico. É quando conscientemente eles perguntam pela segunda vez: Senhor, ela deve ser apedrejada? Como Jesus então observa que eles já se encontram afetados emocionalmente em razão daquilo que viram neles próprios, Jesus então lança a máxima: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E como todos se encontravam por demais afetados em si mesmos em razão daquilo que viram, eles foram então deixando as pedras caírem ao chão, onde então na literatura você vai encontrar que os mais velhos foram indo embora primeiro, os de meia idade depois, os aprendizes por último. Jesus pergunta para ela então o seguinte: ninguém te condenou? E ela, que está com as mãos no rosto de vergonha por saber que ele é Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que realiza tudo aquilo que se tem ouvido, ela responde para ele: não, mestre, ninguém me condenou. E Jesus então diz o seguinte: então eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então, muito importante a observação referente à colocação de Jesus quando diz também. Então eu também não te condeno. Porque Jesus está buscando dizer para ela o seguinte: somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E aqueles que queriam te apedrejar também são meus irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Se eles não te condenaram, então eu também não te condeno, porque somos todos iguais, filhos do mesmo Pai. Independentemente das problemáticas internas que cada um carregue, são questões individuais. E busca Jesus, então, conquistá-la, no sentido de que ela não se veja distante dele, mas sim que ela se veja próxima a ele. Por isso, então, ele diz: eu também não te condeno. Porque sabia Jesus que ela se equivocou. Sabia Jesus que ela era destratada pelo marido. Sabia Jesus que não era respeitada, que não era considerada pelo marido. E que em assim sendo, aparecendo alguém, a envolveu com a sua conversa e ela cedeu. Então, em assim sendo, na literatura nós vamos encontrar Jesus salvando tanto o marido quanto o amante. Jesus ajuda todo mundo. Mas a parábola, ela não é referente à mulher adúltera. Mesmo porque Jesus é aquele que diz: não julgueis para não ser julgados. E não seria ele, Jesus, que a julgaria como adúltera. Mesmo porque para que exista uma adúltera, tem que existir um adúltero primeiro. Então a parábola não é sobre ela. A parábola é sobre os apedrejadores, que se encontravam por demais envolvidos com um sentimento chamado culpa. E que, olhando apenas para o fundo das suas cavernas, mantiveram-se então presos a um único tipo de imagem referente ao escândalo com o qual vieram a se envolver, e a partir disso passaram então inconscientemente a se punirem.
Então eles se encontram dentro de uma situação de autopunição que vem se arrastando através das encarnações. Por isso que Jesus teve que fazê-los observarem-se através das encarnações, para que eles pudessem então interpretar o seguinte: perdoem-se. Porque o único antídoto para a culpa é se perdoar. E obviamente que Jesus os instiga a uma observação mais adiantada, para uma observação libertadora. Porque todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, voltados para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, dentro de um instrumento chamado evolução, dentro de um tempo chamado eternidade. Então, o espírito, que é o que cada um de nós é, foi criado para se tornar co-criador de Deus. Foi criado para, a partir de um determinado instante em que quebremos as correntes, para que a partir de um determinado instante em que consigamos desfazer as amarras, para que a partir de um determinado instante em que consigamos nos desprendermos de determinadas questões que se apresentam equivocadas, virmos então a sentir Deus, a compreender Deus, a entender Deus, e a partir disso tornarmos-nos então partícipes de tudo aquilo que tenha sido criado, do que se encontra criado e do que será criado. Então, senhores, nós não somos pouca coisa. O que se encontra envolvido em cada um de nós é algo absurdamente intenso, é algo absurdamente grande, que nós não temos noção. E de maneira inocente, infantil, nos mantemos então atrelados a determinados posicionamentos, porque nos encontramos ainda voltados para o fundo da caverna, observando sempre as mesmas imagens. Não temos querido ir para fora da caverna para observar a verdadeira realidade. Temos ficado presos em nós mesmos, fundamentados em memórias jocosas, em memórias ruins, onde temos assumido posicionamentos culposos, impedindo-nos de caminharmos com maior celeridade, velocidade, em busca do objetivo fim, que é nos tornarmos co-criadores de Deus. Por isso, Jesus apresenta então a parábola da mulher adúltera. O que Jesus tem apresentado é a solicitação para que nos perdoemos. E em nos perdoando, seja possível irmos nos desvinculando de determinadas questões que não agregam valor. Que não agregam valor. Porque aquilo que você fez é passado. Aquilo com o qual você equivocadamente esteve envolvido já foi. E, senhores, quem gosta de passado é museu. Há necessidade de que a visão seja de superação. Há necessidade de nos superarmos perante os gravames com os quais tenhamos nos envolvido anteriormente. Não se trata de uma discussão referente à falta de responsabilidade. Não se trata disso. Está se tratando sobre uma questão equivocada que você tem valorizado por demais da conta. Você tem um filho pequeno, tem um neto, tem um sobrinho pequeno. Tem a tua sala, você tem uma mesa no centro da sala, em cima da mesa tem um elefantezinho de cristal que foi trazido da Índia por um amigo teu que se lembrou de você, e você mantém o elefantinho lá, e as crianças estão brincando, correndo no meio da sala, esbarram na mesa, o elefantinho vai para o chão, explode, quebra. Você faz o que com os caras? O que você faz com os teus netos? O que você faz com o teu sobrinho? O
que você faz com teu filho pequeno? Nada. Nada. Porque a tua interpretação é o quê? É que eles estão no tempo deles de entendimento e compreensão dos fatos. Na infância, brinca-se, corre-se. Não se observa o que seja perigo. Não se observa o que seja valor. Não se tem discernimento para esse tipo de coisa. Por isso, então, você não liga. Se você, encarnado, que é pai, tio, avô, mantém um amor incondicional em relação a esses caras, de modo a relevar tudo que eles fazem, você que é pecador, está envolvido com isso, você acha de verdade que Deus está preocupado com as bobagens que você tem feito ao longo do tempo? Você acredita de verdade nisso? Então, senhores, Jesus liberta. Jesus, ele te chama a atenção para a necessidade do envolvimento com determinadas tratativas por uma ótica diferente, por uma ótica libertadora. Esse problema referente à assunção das culpas é algo que se tem apresentado de maneira tão intensa ao longo do tempo que antes de Jesus já tinha alguém que estava preocupado com isso, buscando trabalhar essa situação, que era um primo de Jesus chamado João Batista, grande João Batista. João Batista instituiu um negócio chamado batismo. E no batismo, João, então, ele vai para dentro do Jordão, do Rio Jordão. Todos têm, por João Batista, um respeito absurdo em razão da absurda elevação moral e espiritual que João Batista apresenta. E quem se encontrava carregado de pecados, por confiar em João Batista, então o cara ele chega na beira do rio, ele vê João Batista parado lá no meio do rio, e ele entra no rio e começa a caminhar em direção a João Batista. Quando ele chega perto de João Batista o toma nos braços e o mergulha, o retira de dentro d'água e diz: seus pecados estão perdoados. Então vamos interpretar sequencialmente o que está acontecendo. O cara faz um baita tempo que está envolvido com pensamentos nefastos, referentes à culpa, referentes a inúmeras coisas que o têm incomodado, e ele não sabe como se desvincular disso. Daí ele vai em busca de João Batista. Quando ele chega na beira do rio, ele começa então a adentrar a frequência de João Batista. Frequência libertadora, frequência amorosa, frequência que não condena. Ele então confia em si próprio, porque confia em João Batista. E ele vai adentrando o rio em direção a João Batista. Vai adentrando, então, ao ambiente de João Batista, a frequência de João Batista. Quando chega perto de João Batista, ele, então, diz para si próprio: é João Batista, o grande João Batista, que me recebe e que vai me perdoar de todos os pecados que eu possuo. João Batista o pega, então, amorosamente, ele se sente tocado por João Batista, e na visão dele, então, é o seguinte: estando fora d'água, ele está carregado de pecados. Quando João Batista o submerge, ele, então, se ressente da interpretação de que está sendo limpo, de que está tomando um banho, e de que a água do Jordão está levando embora os seus pecados. Quando João Batista o retira da água e põe para cima, para ele está modificado. Para ele não tem mais pecados, porque João Batista o salvou. E a partir daquele instante, então, o pensamento que ele vai manter é o seguinte: jamais poderei trair a confiança de João Batista. E esse cara vai caminhar de maneira totalmente diferente dali para frente. Esse cara sai da caverna, vai para fora da caverna e começa então a viver a realidade da vida. Então, primeiro João Batista trabalha a questão do auto-perdão
em si mesmo, ou melhor, no outro. E depois Jesus dá continuidade a esse trabalho de instigar o auto-perdão através da parábola da mulher adúltera. Então, senhores, seus olhos encontram-se voltados para frente, seu nariz está voltado para frente, seus pés estão voltados para frente, logo você tem que caminhar para frente. Há necessidade de se superar em todos os instantes, em todos os momentos em relação a tudo. Você se encontra envolvido de novo no corpo para um processo de aprendizado que observa todo um processo de superação. Superação na maneira antiga de intencionar, superação na maneira antiga de sentir, superação na maneira antiga de pensar, superação na maneira de proceder. Um trabalho contínuo, vigente, no sentido de que nos sintamos melhores pelo fato do exercício estar sendo feito, pelo fato de se estabelecer que eu não posso me manter vinculado a determinadas questões que não agregam valor. Eu não posso ficar parado em cima de questões do passado. Quem gosta de passado é museu, senhores. Se tem algo me incomodando referente a algo que aconteceu lá atrás, volta e pede desculpas. Se tem algo que você sabe que deve proceder diferente, pelo sim, pelo não, busque caminhar de maneira diferente. Muitos são aqueles que aos nossos olhos se apresentam de maneira absurdamente difícil, nos proporcionando inclusive imenso mal-estar pela maneira como se apresentam. Mas nós temos estado com eles, reencarnamos e estamos com eles, logo faz parte do nosso instrumento de exercício, para que seja possível uma interpretação de mudança, uma interpretação de alteração. Então, assim sendo, em muitas situações, dois princípios regem o fato de estarmos juntos a estas pessoas, dentro desse trabalho de conquista com a qual nos encontramos envolvidos, porque você continua com elas e elas continuam contigo. Então, caminhar com paciência e silêncio, e em silêncio com esse povo, é de fundamental importância nesse nosso processo de superação. Paciência para que você não desista do trabalho que está sendo empreendido. Paciência para que o outro em nenhum momento se ressinta de um certo cansaço no qual você veio a se envolver e, como tal, passe a desistir do trabalho que você está empreendendo. E em silêncio para que você não os constranja, porque não necessariamente eles conseguem entender aquilo que você já entende. Em silêncio para que eles não se sintam afetados perante o trabalho que você está realizando. Então, senhores, há necessidade de que saiamos de dentro das nossas cavernas e há necessidade, inclusive, de que nos esforcemos por onde a fogueira venha a ser apagada, de modo que, se a fogueira for apagada, não vai ter mais como as imagens serem projetadas lá no fundo. E há necessidade, então, de que saiamos da caverna e possamos ir para fora para buscar interpretar a verdadeira realidade que se apresenta existente, cuja realidade está fundamentado no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem apresentado constantemente os seus votos de amizade, e onde seria de extrema importância que nós aceitássemos isso. Porque é aquele que tem assumido a responsabilidade na transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite a todos. Aqui mais uma vez só para dar aquele reforço na nossa campanha de assistência social que teremos no dia 29 de junho e que já estamos juntando alguns materiais, já tá sendo, quer dizer, vocês estão doando bastante material, graças a Deus, né? E assim, quem tiver em casa com aquele cobertor que esteja lá com cheiro de naftalina, aquele agasalho que não está usando mais, traga para a gente aqui que no dia 29 nós vamos distribuir o pessoal lá na rua, lá que nossos irmãos que estão em situação de rua. E como nós estamos sentindo na pele aqui dentro que a coisa está frio, imagine eles lá, né? Então as palavras minhas seriam só a falar a respeito disso mesmo. E assim, ajude e nos ajudar quem precisa. Então vamos, nesse momento, agradecer a espiritualidade que sempre nos apoia, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre. E vamos doar. Vamos vibrando muito amor pelo nosso planeta Terra. Vibremos, ó Pai, por todos os países que se encontram em guerra. Vibremos, ó Pai, por todos os nossos dirigentes, para que Ele faça aquilo que é correto. Vibremos muito amor por todos os nossos irmãos que se encontram em casas de detenções, nos asilos, nos orfanatos, nossos irmãos que se encontram abandonados pelas ruas. E pedimos também, ó Pai, por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais ou em sua casa necessitando de saúde. Vibremos, ó Mestre, por todos aqueles nossos irmãos que se pensam em cometer o suicídio, que eles possam dar mais valor à vida. Vibremos, ó Pai, por todas aquelas mulheres gestantes que pensam em cometer o aborto, que busque mais o amor e perceber que ali está vindo uma vida. E nesse momento vamos deixando no ar uma vibração para que faça e que possa chegar onde tenha mais necessidade. E nesse momento pedimos licença para vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos dando continuidade. Chegou o momento de fazermos o nosso passe coletivo. Lembrando sempre, o passe coletivo funciona muito bem, mas depende de cada um de nós. Enquanto vos falo nesse momento, já a espiritualidade do bem aqui presente já está postada ao lado de cada um de nós. E primeiramente, vamos fazer uma limpeza, uma higienização dos nossos corpos físicos e espirituais, retirando de nós tudo aquilo que não é bom, sejam miasmas, sejam energias deletérias, tudo que pode nos fazer mal vai sendo retirado nesse momento de nós, tudo que possamos ter de alguma forma recolhido em algum lugar nesta data. E assim nesse momento, após higienizarem nossos corpos, começam a despejar sobre nós energias fortalecedoras, energias de cura, e que cada um possa nesse momento mentalizar, caso esteja doente, caso esteja com dor,
Mentalize a doença sendo curada, mentalize a dor sendo diminuída, amenizada. Se tiver problemas, mentalize os problemas sendo solucionados. E essa energia fortalecedora vai tomando conta de nós. E nesse momento, confiantes que estamos de termos recebido essas energias, vamos agradecendo a toda a espiritualidade, agradecendo a Deus, nosso Pai maior, agradecendo a Jesus, esse irmão maravilhoso, e pedindo permissão para terminarmos esta etapa das atividades desta noite. Que assim seja, graças a Deus.